Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muita gente tá perguntando aí o que aconteceu numa partida polêmica entre Magnus Carlsen e o Alireza Firouzja no Mundial de Blitz, tá bom? No Mundial de Blitz, agora no final aí de 2019, no finalzinho, e aconteceram coisas polêmicas, não apenas uma coisa, mas várias coisas polêmicas na partida. E eu vou comentar sobre tudo isso que aconteceu, vou contar toda a verdade aí, vou desmistificar, porque, enfim, muitos boatos surgiram, muitas lendas, muitas histórias, e a gente vai descobrir o que realmente aconteceu nesse vídeo. Antes de tudo isso, vamos ver a partida. Bom, o Alireza Firouzja está de brancas e ele abre a partida com E4 e o Magnus Carlsen responde aqui com E5, peão do rei. Cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Ruy Lopes. A6 atacando o bispo vem para A4 e agora D6 pelo Magnus Carlsen. A Roque, bispo D7 e agora C3. E o Magnus Carlsen vai para essa linha aqui com G6, uma linha bem clássica, né? Bem de xadrez clássico aí. D4, indo em direção ao centro, bispo G7, H3 e agora cavalo F6, desenvolvendo aí a última peça menor. Bispo volta para C2, mantendo aqui uma defesa no peão central e agora Roque. Torre E1, torre em E8, cavalo de bem em D2, aqui as brancas em geral desenvolvem nessa linha o cavalo aqui para G3. Dama em E7 pelo Magnus Carlsen, cavalo em F1, dama em F8, legal essa formação aqui, o Magnus Carlsen quer trocar aqui o bispo de casas escuras, que em geral é um problema para as negras na Ruy Lopes. Cavalo G3 e agora bispo em H6 propondo as trocas. E o Alireza Firouzja faz o lance cavalo G5 aqui, evitando a troca dos bispos. Cavalo D8, esse cavalo visa vir aqui para E6 para forçar algumas trocas. Bispo B3 e agora cavalo em E6 finalmente. H4 pelo Alireza e agora torre aqui de A em D8 pelo Magnus Carlsen. Bispo em E3 desenvolvendo a última peça menor. Agora bispo volta para G7 e H5 iniciando então esse ataque na ala do rei. O Magnus Carlsen joga bispo H6. Vale lembrar que isso aqui é uma partida de Blitz, né? O Mundial de Blitz. Então é uma partida rápida, cada jogador ali tem 5 minutos, né? E ali então você tem que tomar decisões rápidas. O Magnus Carlsen está jogando um pouco rápido aqui também. Dama C1 agora colocando mais apoio aqui nessa diagonal de casas escuras. Cavalo G4 trazendo mais uma proteção ao bispo e também atacando aqui o bispo do Firouzja. E agora cavalo por E6. F por E6, isso aqui foi bom para o Magnus Carlsen, abre aqui uma excelente coluna para atacar. Torre em F1 e agora cavalo por E3, se livrando aí do bispo de casas escuras. F por E3 e dama E7. Aqui a dama do Magnus Carlsen estava atacada, vem para E7 e agora o Magnus Carlsen vai poder brigar pela coluna F. H por G6, H por G6, dama D2. E por D4, C por D4 e agora rei G7. Torre em F3, preparando para dobrar aí as torres e o Magnus Carlsen já luta pela coluna F com torre F8, torre de A em F1, torre por F3 e torre F8. A gente tem algumas trocas e a gente vai entrar numa briga aí de peças menores, né? O Magnus Carlsen detentor do par de bispos contra bispo e cavalo, né? Uma batalha aí de peças menores. Dama C3 pelo Alireza Firouzja, C6 aqui pelo Magnus Carlsen, o peão de C7 estava atacado, agora ele está bem protegido. Cavalo em F1, E5 parando aí o centro, né? Porque as brancas estavam querendo abrir essa diagonal, então esse peão impede aqui a abertura da diagonal. Torre por F8, rei por F8 e agora dama C4, né? Um lance forte aqui pelo Firouzja, ele ameaça uma entrada dura aqui em G8 com cheque, enfim, aqui já seria checkmate, né? Mas enfim, vamos ver como é que o Magnus Carlsen vai responder a isso. Dama em F6, então essa talvez não tenha sido a melhor resposta, talvez dama, o rei aqui em E8 seria uma boa resposta, né? Aqui, mas é jogo de Blitz, né? Quem sou eu para criticar o Magnus Carlsen, né? Mas, enfim, os computadores dizem que esse lance seria um pouco melhor, porque se dama G8, dama F8 e dama por G6, rei E7, as brancas não tem mais algum ataque forte aqui, tá? As pretas seguram muito bem a posição. Mas depois de dama F6 pelo Magnus Carlsen, o Firouzja fica muito bem na partida, com D por E5 e agora dama B4, colocando problemas aqui na situação do Magnus Carlsen. Esse lance vem com cheque, o peão de B7 também está atacado. O Magnus Carlsen seguiu aqui com C5
E agora, o que está acontecendo, né? Por que não joga um lance como rei E8 aqui? Aqui, depois de dama por B7, as brancas têm um ataque muito forte, o rei do Magnus Carlsen está muito exposto, né? Então a partida seguiu aqui, o Magnus Carlsen veio com essa ideia de entregar esse peão de C5, a partida continuou com dama por B7 e agora bispo B5. Então atacando agora o cavalo aqui em F1, a partida continuou com dama C8 cheque, rei vem para E7 e agora dama por C5 cheque, cai mais um peão aí do Magnus Carlsen. E nesse momento o Magnus Carlsen realmente fica nervoso na partida. Ele chega a ter uma reação diferente, tá bom? Eu vou mostrar o vídeo para vocês da reação do Magnus Carlsen e volto para mostrar a segunda polêmica da partida. A primeira polêmica é a reação do Magnus Carlsen nessa posição. Vamos dar uma olhada aqui, tá um pouco antes no vídeo, olha só. O vídeo aqui do canal Chess Base India, tá? Então aqui tá um pouco antes, ó, no momento que troca o peão do centro. Aí o Magnus Carlsen agora faz o lance dama F6, se eu não me engano. Ah, não. Isso, jogou aí o peão. O C5, né? O C5 para cobrir o cheque. Dama por B7. Cheque. E agora dama pro C5. Olha a reação. O Magnus Carlsen não gostou nem um pouco disso, né? Teve essa reação aqui, vamos mostrar mais uma vez. Vamos voltar só um pouquinho, ó, pra gente ver exatamente aqui a reação do Magnus Carlsen. Olha lá, né? Ele dá esse, né? Vamos, é praticamente ele brigando com ele mesmo, né? Vamos lá, vamos lutar e tal. E essa foi a primeira polêmica. Eu vou comentar aqui no final da análise o que aconteceu em relação a isso. Vamos continuar vendo aqui a partida. Dama D6 então pelo Magnus Carlsen, dama por D6, rei por D6, bispo F7 atacando esse peão em G6. E aqui o Magnus Carlsen vê a possibilidade de capturar o cavalo e partir para um final de bispos de cores opostas, onde ele poderá ter alguma chance de empate, já que ele está com peões a menos. Então bispo por F1, rei por F1 e G5. E a gente entra num final aí onde o Magnus Carlsen está com 2 peões a menos, no entanto são bispos de cores opostas, é possível empatar num final como esse. No entanto, mais uma vez, pouco tempo no relógio ali para cada um, vamos ver como continua. Rei E2, bispo aqui em F8, rei F3, rei E7 atacando o bispo vem para C4 atacando o peão, A5, rei E2, rei D6 e agora bispo aqui centralizado em D5, bispo em E7, o Magnus Carlsen vai ter que tentar ficar protegendo aqui esses peões nas casas escuras, vamos ver. Rei F3, bispo D8, rei G4, bispo E7, por enquanto o peão está protegido, rei F5, bispo D8 e G4. O Alireza vai melhorando a posição das suas peças. Bispo em E7, agora A3, bispo D8, B4, A por B4, A por B4, bispo E7. Magnus Carlsen continua apagando para ver. B5, agora bispo D8 e rei G6. Rei C5, rei F5. Então aqui o Magnus Carlsen está ameaçando o peão de B do Firuja e o Firuja está ameaçando o peão central aqui do Magnus Carlsen. Rei por B5, rei por E5 e agora o lance rei C5, voltando aí com o rei. Rei E6, bispo em A5, E5 avançando com o peão e depois de bispo D2, nessa posição o Firuja pode vencer aqui a partida. O lance fino aqui da posição, não foi o lance jogado aqui, a primeira oportunidade jogada fora de vencer essa partida pelo Firuja. Ele poderia jogar o fino rei D7 aqui, tá? Esse lance é fino. Depois de rei por D5 viria E6, tá? E aí bispo B4 tentando segurar a promoção do peão. E7, bispo por E7 e rei por E7. Esse final é vencedor para as brancas, tá bom? Então, se jogar aqui, por exemplo, rei E5 para não deixar o rei entrar, simplesmente rei F7, tá? E agora o rei não tem mais como segurar aqui a entrada do rei adversário, né? Então, o Magnus Carlsen teria que jogar, por exemplo, rei E4, aí rei F6, depois de rei por E3, rei por G5, a gente tem um final vencedor para as brancas, tá? Por exemplo, rei E4, rei F6, rei F4 e G5, não tem como as pretas impedirem aí o avanço do peão. Tá, então nessa posição o lance fino vencedor aqui seria rei D7 e pela primeira vez aqui na partida o Firuja deixa a vitória escapar pelas mãos e faz o lance E4. E o Magnus Carlsen volta para a briga, bispo C3, rei F5, agora atacando aqui o outro peão do Magnus Carlsen, rei B6, veja só que o rei ele quer voltar aqui para ação, mas existe aqui uma barreira, né? Então ele tem que ir por B6 para voltar para o jogo, rei B6, portanto E6, e aqui mais uma vez o Firuja perde a oportunidade de vencer imediatamente. Ao invés de jogar o lance E6, o Firuja poderia simplesmente jogar o simples aqui, simples, rei por G5, não tem nada de fantástico nesse lance,
depois de bispo por E5, rei F5, não dá para o Magnus Carlsen segurar esses dois peões passados. Aqui o rei está muito longe, olha só. Aqui uma possível continuação seria bispo D4, G5, rei C5, rei E6, bispo C3, G6, bispo H8, rei F7, depois de rei D6, G7, bispo por G7, rei por G7. A gente tem um final vencedor para as brancas, tá? Então o Firuja estaria com um final vencedor aqui, o Magnus Carlsen provavelmente abandonaria nessa posição. Mas, depois de rei B6, o Firuja não faz lance rei por G5 e continua com E6 e pela segunda vez ele perde a oportunidade de vencer aí a partida nesse final. O Magnus Carlsen seguiu com rei C7, agora rei G6, rei D8, rei por G5, rei E7, rei H5, abrindo licença para o peão passar, bispo D2, G5, bispo F4 e aqui o Firuja poderia jogar o simples e vencedor G6, não há nada de fantástico nesse lance, mas pouco tempo no relógio, ele faz o lance rei G4 e perde pela terceira vez a oportunidade de vencer aí, liquidar a partida contra o Magnus Carlsen. Aqui se ele tivesse jogado G6, depois de bispo E5, rei H6, rei F8, aqui como é que ganha de brancas? Primeiro E7, né? Então desviando o rei adversário, E7 cheque, liberando a casa de G7, depois de rei por E7, G7, as pretas teriam que sacrificar o bispo, bispo por G7, rei por G7, mais uma vez a gente cairia nesse final completamente vencedor para as brancas, tá bom? Mas aqui o Firuja com pouco tempo no relógio, nervoso, faz o lance rei G4, o Magnus Carlsen faz o lance rei D2, o Firuja já está com as peças desarrumadas aqui no tabuleiro, né? Então essas peças no tabuleiro realmente estavam fora de lugar, ele teve que, né? A regra diz que ele não pode fazer o próximo lance se as peças estiverem fora do lugar, ele perde um tempo ali para arrumar as peças e o relógio dele cai, o Magnus Carlsen aponta o relógio zerado. E agora a grande polêmica da partida, o árbitro dá vitória para o Magnus Carlsen. Puxa vida, onde está a polêmica, Rafael? Vamos lá. Rei e bispo contra rei não é material suficiente para dar checkmate. A regra diz que quando o tempo cai, se o adversário não tem material suficiente para dar checkmate, mesmo que o tempo tenha caído, né, aqui no caso o tempo das brancas caiu, as pretas não têm material suficiente para dar checkmate, então seria empate e não vitória das negras. A polêmica toda é essa e a vitória foi dada para o Magnus Carlsen. Poxa, então o árbitro errou? Não errou e a gente vai mostrar por quê, né? A possibilidade das pretas darem checkmate aqui existe. As brancas teriam que facilitar, tá bom? As brancas teriam que fazer os piores lances do mundo e as pretas conseguem dar checkmate aqui. Se a possibilidade de dar checkmate existe, então a vitória é para as negras, tá bom? É claro que aqui o Firuja ia ter que facilitar muito, seria muito improvável, né, que isso fosse acontecer, mas é a regra. A regra diz que se existe a possibilidade, então é vitória das negras, já que caiu o tempo aqui das brancas, tá? Ah, Rafael, dá para dar checkmate aí? Mostra aí. Vamos lá, vamos tentar inventar uma continuação aqui, ó. Vamos dizer que, vamos colocar o rei lá no canto? Então vamos dizer que rei H5, rei F8. Vamos fazer uns lances absurdos aqui, tá? Rei aqui em G6, bispo C3, por exemplo, rei H7, bispo B4, rei H8, tá? Vamos deixar o rei aí no cantinho e vamos afogar agora o rei com o próprio bispo? Então vamos lá, vamos fazer qualquer lance aqui de negras, vamos fazer uma sequência completamente absurda aqui das brancas, ó. Vamos afogar o próprio rei aqui, ó. Pronto, vamos colocar mais esse lance aqui, e aí depois então mate em 2 aqui, ó, bispo B2 cheque, depois do avanço do peão, bispo por E5 seria checkmate, tá? Uma possível continuação absurda, né? Claro que o Firuja não faria isso, mas é isso, né? São as regras, né, pessoal? Então aqui seria uma posição de checkmate, né? Então é possível o checkmate, né? Essa é uma das continuações possíveis para dar o checkmate. Então por isso que o árbitro deu a vitória para o Magnus Carlsen, né? E a grande polêmica depois é que o Firuja apelou lá para o comitê, porque ele disse que quando o Magnus Carlsen ficou nervoso lá na partida, quando ele perde aquele peão, ele dá aquele, né, aquela reação. O Firuja foi apelar para o comitê porque disse que aquilo abalou psicologicamente ele, a reação do Magnus Carlsen deixou ele nervoso, deixou ele fora do seu estado de tranquilidade normal. Então ele apelou, né, para o comitê, mas o comitê decidiu que ele não provocou o adversário, enfim, que no entendimento deles foi uma reação ali no calor da partida, que não houve a intenção de prejudicar o adversário ou que de alguma forma
não foi agressivo ali e portanto o apelo não teria razão de ser, né? Então, grande polêmica essa partida aqui, tá desmistificado então a reação aí, eu mostrei para vocês do Magnus Carlsen, tirem suas próprias conclusões, né? Será que isso atrapalhou psicologicamente o Firuja ou não? Né? E aqui a explicação de por que a vitória foi dada para o Magnus Carlsen mesmo com um rei bispo apenas e tendo caído o tempo aí do Firuja, né? Então aí tá a explicação, a parte técnica aí para vocês. Legal, pessoal? É isso. Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!